Boas-vindas a mais uma exploração profunda das nossas fontes de hoje. Eu sou a anfitriã da nossa análise e, olha, o material que a gente tem em mãos é simplesmente fascinante. Olá. Pois é, eu sou o especialista que vai te acompanhar nessa jornada hoje e posso confirmar que a gente vai desconstruir algumas coisas bem grandes aqui. Nossa, com certeza. Para começar, eu queria pedir para quem está ouvindo tentar imaginar um cenário com a gente. Manda ver. Imagina que a gente está no meio de um bazar caótico, sabe? Lá na antiga Rota da Seda. Tem aquele vento forte soprando, levantando uma poeira que gruda no rosto. Aham. Aquele barulho ensurdecedor de gente negociando em, sei lá, 10 idiomas diferentes. Isso. E no meio disso tem um mercador. E ele tá tentando calcular ali na hora, tipo de cabeça, o valor exato de sedas super refinadas e sacos de especiarias do outro. Sem uma calculadora no bolso, né? Exato. Sem calculadora, sem papel, sem nenhum pedaço de carvão. E ele tá lidando com 3 moedas de reinos diferentes, embutindo, tipo, taxas de risco de pirataria no mar. Caramba! E ainda tem a logística física? Pois é, ele tinha que calcular a diferença de frete entre o que um camelo consegue carregar comparado com um boi. Tudo isso no cérebro dele. É um nível de processamento de dados que, se a gente parar para pensar hoje, parece ficção científica, sabe? Mas era a rotina diária dessa galera. E é um contraste gigantesco com a forma como a gente lida com matemática hoje em dia. Hoje tem aquela expectativa de facilidade imediata, né? Assim, você pega o celular, digita uns números numa tela iluminada e pum, o aplicativo te dá a resposta mastigada. Então, a missão da nossa investigação hoje é pegar algo que todo mundo acha que conhece, que é a famosa regra de 3. Aquela mesma que muita gente odiava na escola. Essa mesma. A gente quer tirar a regra de 3 dessa caixinha de truque escolar chato, sabe? E revelar o que ela realmente era. Que era um motor cognitivo milenar. Um negócio que literalmente construiu impérios. Exatamente. E mais importante, a gente quer entender como transformar isso num atalho hoje está prejudicando a nossa resiliência intelectual. Olha, essa é a grande questão, porque a gente está passando por uma mudança antropológica enorme. O que, para aquele mercador, era sobrevivência pura, hoje virou uma fórmula decorada. E tem um mito bem perigoso aí, né? A gente gosta de pensar que nosso cérebro hoje, cercado de tecnologia, é mais evoluído. As pessoas acham que a gente é biologicamente mais inteligente, mas a paleoantropologia refuta isso completamente. Não teve um upgrade neurológico. Sério? O cérebro era igual? Idêntico. O cérebro daquele mercador lá do século XIV tinha o mesmo volume que o nosso, tipo, entre 1.250 e 1.500 centímetros cúbicos. Nossa, então a máquina em si não mudou nada. Nada. A arquitetura do córtex pré-frontal era a mesma. A mudança para a chamada modernidade comportamental foi só social e de acúmulo de conhecimento. O hardware é o mesmo, a gente só exige menos dele hoje. E para entender a genialidade da regra de 3, a gente precisa olhar no espelho e ver essa preguiça existencial de hoje, né? Porque o mercador usava uma memória de trabalho maciça. Sim, ele usava raciocínio visuoespacial. Tinha técnicas como um Anzan, sabe? Que é criar um ábaco imaginário na mente. Aham, incrível, isso. Mas a gente, hoje, sofre do que a psicologia cognitiva chama de descarregamento cognitivo, ou cognitive offloading. E o que é isso na prática? Clássico é o efeito Google. A gente não memoriza mais informação. A gente memoriza só onde achar informação, sabe? Olha, eu tenho uma analogia para isso que acho ilustra perfeitamente. Imagina que o nosso cérebro é um atleta, tá? E ele quer ficar forte. Tá, tô imaginando. Aí ele se matricula numa academia super cara, compra roupa de treino de última geração, vai até lá e contrata um robô para levantar o peso para ele. E ele fica sentadão olhando. Isso. Qual o resultado? Ele sofre atrofia muscular. A gente não suporta a fricção do esforço e a nossa mente atrofia. É uma imagem dolorosamente precisa. E olha, se a gente trouxer a filosofia para a conversa, o buraco é bem mais embaixo. Ah, é? Conta mais. O filósofo Martin Heidegger, muito antes de existir smartphone, já alertava sobre isso. Ele usava um termo gestel,
que é tipo uma armação. Uma armação, como assim? Ele dizia que a tecnologia corre o risco de enquadrar o mundo como um mero recurso calculável, algo para ser extraído rapidamente. Quando a gente aceita isso, a gente deixa de refletir sobre o mundo. A gente vira só operadores de sistema, apertadores de botão. Exato. Sartre, Kierkegaard, eles falavam muito da angústia da liberdade. Pensar dá trabalho, né? Terceirizar isso para a máquina é uma fuga da nossa responsabilidade de pensar. E isso gera aquele viés de automação, né? A gente aceita a resposta da tela sem nem questionar a lógica, porque a gente perdeu o critério. Com certeza. A gente virou subserviente ao algoritmo. Bom, já que a nossa mente está atrofiada no sofá da academia, vamos voltar no tempo para ver como essa musculatura matemática era forjada. De onde a regra de 3 realmente veio. A origem mais monumental com estrutura de verdade vem da Índia clássica. Lá eles chamavam de Trairashika. Triyadasrika. Isso, que significa a regra dos 3 termos. Matemáticos brilhantes como o Aryabhata I, lá no ano 499, formalizaram isso. Não era um truque, era uma arquitetura lógica. E como era essa arquitetura na prática? Como eles organizavam na cabeça? Eles dividiam qualquer problema em 3 partes lógicas. Primeiro, o pramana, que é a medida base. Depois, o phala, que é o fruto, o resultado dessa base. E o terceiro? O ichha, que é o desejo, ou seja, a nova medida que você quer descobrir. E tinha uma regra inquebrável para não dar erro. Ah, o lance das unidades de medida, né? Sim, uma elegância absurda. Os extremos, o pramana e o ichha, tinham que ter a mesma unidade. Se um é gramas de pimenta, o outro tem que ser gramas de pimenta. O fruto ficava protegido no meio, então. Exatamente, isso forçava a pessoa a entender a semântica do mundo real antes de sair calculando. Era uma blindagem lógica. Foi essa blindagem que atravessou desertos e chegou na Rota da Seda. Tem um documento das fontes, o Manual do Mercador Italiano Francesco Balducci Pegolotti. Do século XIV. Esse é fascinante. Sim, ele descreve uma viagem de Tana, na Rússia, até Katai, na região de Pequim. E olha, as variáveis que ele tinha que calcular são quase uma tortura. Um labirinto metrológico, né? Não tinha padrão mundial. Nenhum. O cara começava com 5 florins de ouro europeus. Aí tinha que converter para um somo de prata, que nem era moeda. Era um peso exato de uma liga de prata específica. E não para aí, porque quando ele chegava em Fatai, confiscavam a prata dele. Pois é, e forçavam ele a converter tudo em 4 baliche de papel amarelo. Isso enquanto ele tentava não ser roubado pelo Império. E ainda tem o frete, a logística toda que a gente comentou, e o lance da tara da embalagem. Nossa, tara. Ele comprava um barril de especiarias e tinha que descontar o peso da madeira na cabeça para não pagar preço de pimenta num pedaço de pau. Como o cérebro não entrava em curto-circuito? Bom, a ciência cognitiva chama de esboço visoespacial. Eles desenhavam na poeira, no chão, usavam o ábaco, mas as proporções intermediárias tinham que ficar retidas na memória de trabalho. E era vital, né? Nas fontes diz que no mercado medieval, com 100 itens, tinham, quase 5.000 proporções de troca possíveis. 4.950 para ser exato. A regra de 3 impediu o colapso do comércio. Não saber calcular isso era falência na certa. E com essa pressão econômica, essa lógica chega na Europa com Fibonacci, no livro Liber Abaci. Aí ela ganha status de realeza, vira a regra de ouro. A régula áurea nas escolas de ábaco italianas, a Europa estava saindo do escambo para uma economia caótica com moedas instáveis. E tem aquele exemplo ótimo das fontes, do mercador de tecidos malicioso. Ele inflacionava o produto para 20 ducados, mas exigia 1/3 em dinheiro vivo e o resto em lã. E o outro mercador percebia a armadilha na hora. Para não tomar prejuízo, ele fazia a regra de 3 reversa ali de cabeça, aplicando a mesma taxa de inflação da própria lã. Caramba, era uma arma de negociação mesmo. Um escudo intelectual. Exatamente. O que nos leva a um ponto bem frustrante, né? Pois é, e essa é a virada da nossa investigação. Como a educação moderna conseguiu pegar essa coroa da lógica e transformar num truque oco que, de acordo com as pesquisas, chega a danificar o aprendizado das crianças? Isso acontece quando a gente decide institucionalizar os atalhos, quando a gente foca só na decoreba. O Brasil é um microcosmo perfeito para ver essa tragédia pedagógica. Começa com os jesuítas, certo? Com o Ratio Studiorum. Isso.
O modelo era super utilitarista, a ideia não era formar grandes pensadores, mas ensinar o cálculo mínimo para gerir o comércio e as terras. E depois vieram as reformas do Marquês de Pombal. Que deixaram as coisas ainda mais rígidas, né? Com aquela influência positivista. Totalmente mecânica. E o golpe final veio na década de 30, com o modelo 3+1 nas universidades. Ah, esse modelo é chocante. O professor estudava matemática pura por 3 anos e a pedagogia de como ensinar era espremida em 1 ano só, isolada de tudo. E foi aí que arrancaram a proporção do significado real dela. Virou um procedimento mecânico estéril. E o símbolo máximo dessa esterilidade é a tal da multiplicação cruzada. O método da borboleta, sabe? De desenhar um X e multiplicar os números cegamente. É exatamente nesse momento que o atalho destrói a mente. Mas peraí, eu vou fazer um pushback aqui, fazer o papel de advogada do diabo. Pode mandar. Num mundo super corrido, onde eu preciso de eficiência para tudo, se o método de cruzar o X me dá a resposta certa super rápido, por que a fricção é necessária? Qual o problema? Essa é a armadilha moderna perfeita. Confundir performance mecânica com aprendizado de verdade. Sim, o X resolve rápido, mas ele cria uma farsa lógica no cérebro. Uma farsa. O psicólogo Richard Scamp dividiu isso muito bem entre compreensão instrumental e relacional. Instrumental é saber apertar o botão, saber o truque. Relacional é entender as engrenagens. E eu vou provar com matemática como essa farsa funciona usando aquele exemplo das falsas unidades. É genial. Esse exemplo das maçãs é maravilhoso. Sim. Imagina que 4 maçãs custam $2, tá? E eu quero saber quanto custam 10 maçãs. Se a criança usa o atalho da cruz, ela escreve 10 maçãs, faz o X e multiplica por $2. E o resultado que dá na cabeça dela é 20. 20 o quê? $20 maçãs. O que diabos é $1 maçã? É uma unidade alienígena que não existe na realidade. A criança passa por uma etapa totalmente desconectada do mundo real. E o preço cognitivo disso é brutal. Você cria mentes frágeis, porque se no meio da prova o aluno esquece como desenha o X, ele entra em pânico. Ele não tem estrutura lógica de apoio. É a raiz da ansiedade matemática severa, né? Sim. E ainda gera a ilusão da linearidade, como funciona para a maçã. O cérebro acha que tudo no universo cresce em linha reta. O aluno tenta usar o X para geometria, para física, e vira um desastre. O atalho virou um martelo, e ele acha que todo problema é prego. Bom, se esse atalho está causando tanto estrago, a gente tem que resgatar aquele processo mais doloroso e belo de pensar. E como a pedagogia moderna está tentando consertar isso? A solução mais fascinante hoje é o conceito de falha produtiva, do Dr. Mano Kapur. E olha, soa até um pouco estoico. Como assim estoico? A ideia é que os alunos precisam sofrer e errar intuitivamente antes de ganhar a resposta. Aquela frustração de bater a cabeça tentando entender não é um erro do sistema. É ali que a resiliência está sendo construída. E a alternativa prática para não cruzar o X é o método da taxa unitária, que é basicamente descobrir o valor de 1. Exato, o valor da unidade. É a grande ponte conceitual. Voltando para o exemplo das maçãs, em vez de criar dólares maçãs, a gente pausa e pergunta, tá, mas quanto custa uma maçã? O cérebro divide 2 por 4 e pensa, 50 centavos. Sim, e esse valor de 1 traz sanidade de volta para o problema. Se 1 é 50 centavos, multiplicar por 10 faz sentido econômico, tem um significado palpável. E a teoria da carga cognitiva concorda 100% com isso. Você reduz o problema à sua unidade básica, diminui a sobrecarga mental. O aluno foca na natureza do problema e não em lembrar regra de onde multiplicar o quê. Sabe o que mais me impressionou nas fontes? Foi perceber que tudo isso tem implicações filosóficas muito profundas no mundo real. A proporção não fica presa no papel, né? Não mesmo. Ela é o espelho do senso de justiça humano. Você vê isso no Código de Hammurabi, tipo olho por olho, no karma das filosofias orientais, na balança da justiça judiciária. É tudo sobre equilíbrio. E tem a proporção inversa. As fontes chamam de matemática da colaboração. Nossa, sim. Imagina a tarefa horrível de encher um tanque enorme de água com baldes. Se você está sozinho, a dor e o tempo são máximos.
Mas se você divide o problema com mais 3 pessoas, o número de pessoas sobe e o tempo do sofrimento cai. A proporção inversa como uma metáfora da empatia. Sim, ajudar a carregar o fardo divide o tempo da dor. É lindo pensar que a empatia pode ser descrita matematicamente assim. É belíssimo. E mostra que os números não estão soltos no vácuo, sabe? A matemática é a sintaxe do universo. E isso lembra muito Wittgenstein, o filósofo. Ah, a famosa frase dele sobre a linguagem. Isso. Ele dizia: os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. Se a gente reduz a matemática, que é uma linguagem central, a atalhos cegos, a gente está ativamente limitando a forma de interagir e compreender a realidade. O que amarra perfeitamente a conclusão da nossa investigação de hoje. Porque, olha, a jornada foi intensa. Nem fala. Saímos lá do bazar caótico da Rota da Seda. Exato, onde a regra de 3 era um supercomputador mental de sobrevivência pura, e vimos como a educação em massa empacotou isso num truque que só gera ansiedade. Mas a gente tem como reverter isso abraçando o esforço, né? Sim, abraçando a falha produtiva, focando em ferramentas com significado, tipo a taxa unitária. A gente não está só melhorando a matemática, está preservando a nossa independência intelectual num mundo que adora automatizar nosso pensamento. E, para fechar, eu queria deixar um pensamento um pouco provocativo para quem está ouvindo ruminar depois. Vai em frente, manda a pergunta difícil. Se pensar estruturadamente é o que forja a nossa compreensão do mundo, o que está acontecendo com a gente agora? A gente terceiriza cálculos e até avaliações éticas para inteligências artificiais, caixas pretas que a gente não entende. É um processo alienante. A pergunta é: que partes autênticas da experiência humana e qual compreensão profunda do universo a gente está perdendo para sempre só porque a sociedade decidiu que fazer o esforço não vale mais a pena? Nossa, é pesado. E me puxa de volta para a imagem daquele mercador lá na Tempestade de Areia. Ele não tinha uma tela para dar a resposta mágica. Só o próprio atrito mental. Isso. Ele tinha um atrito da mente contra a complexidade brutal do mundo. E, sabe, talvez seja exatamente dentro desse atrito, no esforço real de entender, que mora a parte mais indispensável de ser humano. Perfeito. Bom, por hoje é só. Obrigada por acompanhar e até a nossa próxima investigação profunda.